Primeira carta de João, capítulo 1, versos de 1 a 4, assim diz a palavra do nosso Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vamos à presença do Senhor em oração mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos pela tua bendita e preciosa palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus. Que o teu Santo Espírito aplique eficazmente em nossas vidas. E que as palavras que saiam dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Primeira carta de João foi escrita por volta de 85 a 95 depois de Cristo. E embora o autor não se identifique na própria carta, como acontece em outras epístolas, os teólogos acreditam que essa epístola foi escrita por João. Ela é muito semelhante ao quarto evangelho, o evangelho de João, quanto ao estilo, quanto à enunciação e quanto ao conteúdo. Deste modo, ainda que ambos os escritos sejam anônimos, a atribuição tradicional deles é a João, filho de Zebedeu. O autor, então, não se preocupa muito com saudação nessa carta. No primeiro parágrafo, os versos de 1 a 4, o tema central é Jesus, o Verbo da vida. João abre a sua carta falando sobre Jesus. Quem é Jesus? Como podemos conhecê-lo? Como ele deve ser proclamado? A mensagem de João é que Deus não está distante nem indiferente a este mundo, como pensam os gnósticos e deístas. O testemunho de João é que Deus está profundamente interessado neste mundo. Ele enviou o seu Filho ao mundo e o seu nome é Jesus Cristo, o Verbo da vida. E é exatamente este o nosso tema. Eu quero meditar com vocês hoje a respeito do Verbo da vida. E o texto sagrado começa então dizendo o que era desde o princípio. Isso aponta para a preexistência do Verbo. Interessante que João não diz quem, mas o quê? O que era desde o princípio. Alguns teólogos dizem que o termo que é mais amplo do que quem, pois inclui não somente a pessoa, mas também a mensagem de Jesus Cristo. Em termos gerais, toda essa perícope vai tratar sobre isso. A palavra grega arché, traduzida por princípio, pode significar fonte ou origem, e também poder ou autoridade. A ideia é que Jesus é tanto o Criador do universo, como seu governador. O texto de Colossenses, capítulo 1, diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O que era desde o princípio não significa apenas aquilo que era inicial, mas também o que é por princípio, fundamental, essencial, é aquilo que existia antes da fundação do mundo, e embasa toda a existência. Ao se referir à preexistência do Verbo, João está enfatizando aqui o caráter divino de Jesus. O propósito de João é apresentar Jesus. E ele recua ao princípio e diz que Jesus não apenas estava no princípio, mas ele era desde o princípio. Ele não começou a existir no princípio, ele é antes do princípio. Ele é o princípio de todas as coisas, ele não foi criado, ele não teve origem, ele é a origem de todas as coisas, ele não passou a existir, ele é pré-existente. O Filho Eterno era antes de sua manifestação histórica, quando ele veio ao mundo. Ele nunca passou a existir porque ele sempre existiu em comunhão perfeita com o Pai. Por essa razão, em sua oração, em João 17, ele disse: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que João está dizendo, contrariando os mestres gnósticos, é que Jesus Cristo é Deus. Essa verdade fica ainda mais clara quando lemos no prólogo do Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele não é uma nação de Deus, como queriam os gnósticos. Ele não é um ser criado, como ensinou mais tarde Ário de Alexandria, e como ensina hoje a seita herética Testemunhas de Jeová. Ele não é apenas um profeta, como ensina o islamismo. Ele é Deus, eternamente coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Ele é o Verbo da vida, toda a vida física ou espiritual originam-se dele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o Cristo, é o Alfa e o Ômega de toda a criação. Tudo foi criado por meio dele, nele e para ele. Mas João trata aqui não apenas da divindade do Verbo, mas também, em segundo lugar, da sua humanidade. Vejam comigo ainda o verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Em outras palavras, o que João está dizendo é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo de Deus, pré-existente, eterno e divino, ele penetrou no tempo e foi manifestado aos homens. João dá testemunho de que ele e os demais apóstolos o viram e o apalparam. Eles testemunharam que Jesus não era uma emanação divina, uma espécie de fantasma, como pregavam os docetistas, mas uma pessoa real, com um corpo físico real. Em Lucas 24:39, após a sua morte e ressurreição, Jesus aparece aos discípulos, e eles ficam com medo, mas ele lhes diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus não é o amigo imaginário dos adultos, como certa vez disse um filme. Ele é real. Jesus é o Verbo da vida, ele se encarnou e armou sua tenda entre nós. Jesus, sem deixar de ser Deus, ele tornou-se homem, perfeitamente homem. A sua encarnação não foi apenas aparente, ele foi concebido, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e um dia ele voltará.
e nós aguardamos ansiosamente a sua vinda. É preciso destacar, irmãos, que ao afirmar a humanidade de Cristo, João estava confrontando a heresia gnóstica, que negava tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. João coloca tamanha importância nesse ensino a ponto de considerar no capítulo 4 como sendo do anticristo os que negam a real encarnação de Cristo. De fato, irmãos, se a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição não fossem fatos concretos e reais, então a nossa fé seria vã e ainda estaríamos em nossos pecados, disse Paulo escrevendo aos Coríntios. Agora note comigo que João define o verbo de Deus como o verbo da vida. Para João, Jesus não é apenas o doador da vida, mas a própria essência da vida eterna. Ele diz: a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna. Ele é o que dá vida. Por isso, para o crente, a morte não é o fim. Por isso, em João 11, Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pois em Jesus e nele somente, o homem pode vencer a morte e viverá abundantemente, tanto agora como na eternidade. Quando João usa a expressão verbo da vida, ele emprega uma palavra conhecida dos gregos. A palavra grega logos, que significa verbo, palavra. A filosofia grega afirmava a existência do logos, um princípio racional e impessoal, que governava o universo e o destino dos homens. Apesar de João usar uma palavra conhecida de seus leitores, ele dá a ela um novo sentido. Se para os gregos logos era um princípio impessoal, para João logos é uma pessoa, é Jesus Cristo. Aquele que estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Mas um ponto importante é, o logos que João apresenta, ele não pode ser apreendido apenas no intelecto. Robert Tuck diz que há coisas que só podem ser conhecidas eficazmente por intermédio da experiência. Não é suficiente apenas uma apreensão intelectual. Em outras palavras, nós só podemos conhecer a Cristo depois que entramos num relacionamento pessoal e íntimo com Ele. E isso é fruto da sua maravilhosa graça. Por isso eu preciso lhe perguntar hoje: será que você já tem esse relacionamento pessoal e íntimo com Cristo? Ou será que Cristo para você é apenas informação? Ora, por que João apresenta Jesus como o verbo da vida? Porque Cristo nos revela a mente e o coração de Deus. Ele é o meio de comunicação vivo entre Deus e os homens. Jesus é quem revela o Pai. Conhecer Jesus Cristo é conhecer a Deus. Jesus é a exegese de Deus. Ele é Deus vestido de pele humana. João diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Por isso Jesus Cristo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Em terceiro lugar, nós podemos ter comunhão com Ele. Como vimos, o verbo da vida é não ser distante e intangível, mas além de ter se manifestado, Ele também pode ser ouvido, visto e tocado. Jesus é o verbo da vida que não apenas se manifestou, mas que também foi experimentado. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Jesus que João apresenta não é o Cristo do docetismo, um fantasma. Não é o Cristo do gnosticismo, uma divindade distante que não pode tocar o material e que apenas oferece emanações do seu ser.
O verbo da vida é o Deus que se fez carne. Ele é o Deus presente, o Deus que chorou, que sentiu dor, que derramou o seu sangue no madeiro por nós. Ele é o verbo da vida, o verbo que veio morrer por nós. Matthew Henry diz que Jesus não é mera palavra vocal. Ele é a palavra da vida. Ele é a palavra eterna do eterno Deus vivo. Ele é a palavra manifestada em carne. E João teve um encontro pessoal com Cristo. A sua experiência com Cristo não era de segunda mão, nem arrancada das páginas de um livro. João conhecia Cristo face a face. Ele andou com Cristo, ele viu Cristo, ele ouviu Cristo, ele tocou em Cristo. Ser cristão não é apenas conhecer de ouvir falar, mas ter uma experiência real e pessoal com Cristo. Ele mesmo disse que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em sua oração sacerdotal em João 17, Jesus Cristo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E nós somos chamados, irmãos, a não apenas conhecer, mas também, em quarto lugar, a proclamar o verbo da vida. Veja o que diz o início do verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Quando você experimenta essa vida que é real, a vida de Cristo, a vida eterna, então você tem uma grande alegria em partilhar essa vida com outras pessoas. Quem tem um verdadeiro encontro com Cristo não consegue mais calar a sua voz. André encontrou-se com Cristo e levou seu irmão Pedro a ele. Felipe encontrou Natanael e convidou a conhecer a Cristo, dizendo: vem e vê. Os apóstolos estiveram com Cristo e disseram: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. O crente, ele é como um homem que encontrou um grande tesouro. Ele não pode guardá-lo apenas para si mesmo. O desejo dele é o desejo do salmista, anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. A oração dele é a oração do salmista: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Mas não para aí. John Stott diz que a proclamação não era um fim em si mesma. Agora se define o seu propósito imediato e último. O imediato é comunhão e o último é alegria. No verso 3 ainda, João escreve: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O propósito de João é convidar os leitores à comunhão com os apóstolos, que são testemunhas oculares da vida e ministério de Jesus na terra. Ao mesmo tempo, João quer proteger os leitores dos ataques doutrinários dos falsos profetas e fortalecê-los espiritualmente dentro da comunhão com os apóstolos e discípulos. Mas a nossa comunhão não é apenas de identidade doutrinária, mas também uma comunhão mística com Deus. Essa koinonia, comunhão, é a vida eterna que vem do Pai e se torna vida compartilhada pelos crentes. A grande verdade é que o homem natural, ele não pode ter comunhão com Deus por causa do seu pecado. Mas Deus enviou o seu Filho. Ele se fez carne. Ele carregou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele nos perdoou.
Ele nos deu um novo coração, uma nova vida. Agora podemos ter comunhão com Deus, podemos nos deleitar em Deus. Agora podemos ser chamados filhos de Deus, herdeiros de Deus, habitação de Deus, herança de Deus. Agora Deus é o nosso prazer, a nossa alegria, o nosso alvo, a nossa vida. Essa comunhão com Deus e com Jesus é a essência da vida eterna. Mas a nossa comunhão não é apenas vertical com Deus, é também horizontal com os nossos irmãos. A comunhão com os irmãos é derivada da nossa comunhão com Deus. Essa comunhão que houve entre os apóstolos, entre os crentes em Pentecostes, agora se estende a todos os crentes, em todos os lugares, em todos os tempos. O amor é a marca do discípulo verdadeiro. Por isso Jesus Cristo disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A união dos crentes é testemunho ao mundo e o desejo do coração de Cristo. Por essa razão ele orou, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas a proclamação de Cristo visa ainda um segundo propósito no verso 4. João diz: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Alguém certa vez disse: a comunhão é a raiz da alegria. A alegria é o fruto da comunhão. O Evangelho, irmãos, é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. E a ordem de Deus é: alegrai-vos. Na verdade, a alegria é uma das principais marcas da vida cristã. Certa feita, John Piper disse: o nosso problema não é a busca da alegria, mas contentar-nos com alegria pequena demais, terrena demais. Deus nos salvou para a maior de todas as alegrias, a alegria de glorificá-lo e desfrutá-lo para sempre. No céu, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, lá não haverá pranto, nem luto, nem choro, nem dor. Amados irmãos, a felicidade que encontramos nas coisas desse mundo é passageira. O Salmo 16 diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. Essa alegria, ela é divina. Ela vem do céu, essa alegria é imperativa, ela não depende das circunstâncias, essa alegria ela está centrada em Cristo. Diferente desse mundo, é passageiro, a alegria de Deus é eterna, dura para sempre. Jesus Cristo disse: a vossa alegria ninguém poderá tirar. Em João 15, Jesus Cristo disse: tenho-vos dito estas coisas. Ora, que coisas? Eu sou a videira, vós os ramos. Permaneçam em mim, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A pergunta que você precisa se fazer hoje é: você está nele? Você permanece nele? Você conhece verdadeiramente Jesus Cristo, o Verbo da vida? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus amado, Pai bendito, louvado seja o teu santo nome, Senhor.
pois só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda adoração. Só o Senhor é exaltado. Só o Senhor é digno, ó Pai, do nosso melhor, da nossa vida. Que vivamos, ó Deus, para o Teu inteiro agrado. E possamos, ó Deus, reconhecer que o Senhor é Deus, aquele que era desde o princípio, que estava com o Pai, com o Filho, com o Espírito, a comunhão perfeita da Trindade, e que traçou um plano perfeito, que nos amou, e que veio ao mundo morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, para que tenhamos vida em Seu nome, vida abundante e eterna. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações por meio da Tua palavra e aplique eficazmente. Possamos ter a nossa vida transformada. Aqueles que ainda estão perdidos possam ser achados no Senhor. Aqueles que ainda caminham errantes em seus próprios pecados tenham seus olhos abertos e possam viver em novidade de vida. Tira, ó Deus, o coração de pedra, coloca no lugar um coração de carne. Faça o nosso coração arder pela Tua palavra, Senhor. A termos o desejo, ó Pai, então, conhecendo a Tua palavra, conhecendo a Jesus Cristo, a termos o desejo de viver em comunhão com os nossos irmãos e desfrutarmos dessa alegria maravilhosa que só encontramos no Senhor. Essa alegria que independe das circunstâncias, independe das dificuldades que eu estou vivendo, dificuldades em casa, com a família, seja alguém enfermo, alguém no hospital, a ponto de fazer uma cirurgia, e o nosso coração fica apertado. Mas nós nos alegramos pelo nosso Deus, por saber que Ele é soberano, e nós confiamos nele. Abençoa o Teu povo, ó Deus, a Tua igreja. Opera, Senhor, a Tua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.